eu sempre gosto de fazer primeira leitura do que está sendo perguntado, tenta localizar, né? Então tá aqui. Nesse segmento do texto, a forma verbal que mostra sujeito posposto é... Bom, então antes de eu começar a ver a questão, vamos pegar aqui qual seria uma ordem chamada de ordem direta de uma frase que você tenha na cabeça. Ó, ordem direta. Ordem direta, tá? Uma frase qualquer, uma oração aí que você tenha na cabeça. A gente pensa sempre em ordem direta da seguinte forma: sujeito, não é isso? Então você tem aqui, ó, na ordem direta, você tem o sujeito normal, depois vem o verbo e, caso haja necessidade, vem o complemento. O complemento. Então, normalmente, quando você trabalha com a ordem direta, ou seja, sujeito mais verbo mais complemento, a ordem direta, na ordem direta, o sujeito ele fica antes do verbo, fica anteposto ao verbo. Ele quer uma em que o sujeito esteja posposto ao verbo. Então, dando um exemplo aqui de sujeito anteposto, seria: Pedro comprou o livro. Sujeito anteposto. Como é que fica a nossa classificação? Pedro, sujeito, comprou. Quem compra, compra alguma coisa, verbo transitivo direto. O livro, objeto direto. Nossa estrutura, isso aqui está na ordem direta, né? Ordem direta. Bom, aí quando você faz o sujeito ficar posposto ao verbo, bom, existem duas formas de fazermos isso nesse contexto aqui. Eu posso falar: comprou o livro Pedro. Posso falar: comprou Pedro o livro. Né? Então, quando você trabalha com isso, você tem quem compra, compra alguma coisa, verbo transitivo direto nas duas. Você tem o livro, objeto direto nas duas. E você tem Pedro funcionando como sujeito nas duas. E nas duas, eu tenho uma ordem indireta. Né? Objeto indireto não, é ordem indireta. Então você tem o sujeito posposto ao verbo. Só que normalmente os alunos, eles pecam pelo entusiasmo na hora da análise. Então vamos pensar assim: se você tem um verbo e você tem um complemento do verbo, que normalmente ele faz a confusão, né? A banca examinadora faz a confusão entre sujeito e objeto direto. Para ser objeto direto, você tem que ter resposta para essa pergunta. Ó. Quem compra, compra alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Mas quando eu falo assim, ó, ocorreu um acidente, aconteceu um acidente, isso é bem diferente de vi um acidente. Como assim? Quando você trabalha com isso, ó, na última, vi. Quem vê, vê alguma coisa. Se quem vê, vê alguma coisa, realmente esse cara é objeto direto. Beleza. Mas quem acontece, acontece alguma coisa? Quem ocorre, ocorre alguma coisa? Não, só está numa ordem inversa. Alguma coisa ocorreu, alguma coisa aconteceu. Esse cara aqui é o sujeito. Esse cara aqui é o sujeito. E o verbo, neste caso aqui, será classificado como verbo intransitivo. Então, eu não sei quem ocorre, ocorre alguma coisa? Não, mas alguma coisa ocorreu. Então, tome muito cuidado com isso. Ele vai te induzir para você pensar em objeto direto, quando, na verdade, você tem um sujeito. E neste caso aqui, é um sujeito o quê? Posposto. Né? Então, muito cuidado com esse tipo de questão com a banca Getúlio Vargas, tá legal? Então, muito cuidado. Então, bizu.
Se você quer saber se é objeto direto ou sujeito, joga essa perguntinha. Quem faz, faz alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Agora, quem ocorre, ocorre alguma coisa? Não. Alguma coisa ocorre. Quem acontece, acontece alguma coisa? Não. Alguma coisa acontece. Então, muito cuidado aí em relação à inversão de termos. Voltando à questão, os primeiros habitantes, lembrando, ele que é um sujeito posposto. Os primeiros habitantes do território, hoje conhecido como Brasil, chegaram aqui há milhares de anos. Qual o sujeito que chegaram? Os primeiros habitantes do território. Este aqui é o sujeito do chegaram. E ele está antes do verbo, ou seja, anteposto ao verbo. Então, chegaram não, não é não. Tá legal? Então, você tem aí letra A eliminada. Na letra B, tem assim: por volta de 1500, havia diferentes povos indígenas. Vou trocar a cor da caneta para que a gente possa analisar. É o verbo haver, a gente já sabe, é o verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E se é um verbo impessoal, é um verbo que não possui sujeito. Não possui sujeito. Como é que você, não tendo sujeito, vai ter um sujeito posposto? Não, não tem sujeito. Então, se ele não tem sujeito, eu não posso marcar B de bola. Ele quer uma em que haja sujeito posposto. Vou trocar a cor da caneta mais uma vez. Laranja agora. Na letra C tem chegaram, o 2, né? Aí vem. Em 1500, chegaram os portugueses. Quem chega, chega alguma coisa ou alguém chegou? Alguém chegou. Ó, os portugueses, esse cara é o sujeito do verbo chegar. Então, é um sujeito que está posposto. Por isso, tem que ser o gabarito. Letra C. Continuando. Na letra D, nós temos, rostinho para ele, é o começar a trazer. Eles começaram a trazer, eles, sujeito do começaram. Ou seja, sujeito anteposto, tá? Antes do verbo, fora. Depois, se originou. Vamos trocar a cor da caneta, para ficar uma coisa bem organizada. Azul. Aí vem assim. A população, assim pode-se dizer que a população brasileira se originou. A população brasileira, sujeito, se originou. Veio desse sujeito antes do verbo. Ele que é o sujeito posposto ao verbo. Então, para fechar aí o balão, questão número 1, letra C de casa. Ou seja, tem que saber o que é sujeito, tem que saber o que é verbo e tem que analisar se ele está antes do verbo ou depois do verbo. Isso é muito comum na Getúlio Vargas, então muito cuidado com isso, tudo bem? Fala, meu aluno, sou o professor Pedro Henrique. Se você gostou do vídeo que assistiu, por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube, Professor Pedro Henrique, entre no meu site www.professorpedrohenrique.com.br e divirta-se com a nossa tão amada língua portuguesa. Vamos aprender português de uma vez. Português com PH. Um grande abraço, fique com Deus, bons estudos. Valeu!